Bom, e aí a população está em dúvida, porque você vê o governo federal ainda demorando ou dizendo, olha, vamos aguardar, vamos analisar, apesar da recomendação da Anvisa. Você vê o governador do estado de São Paulo já providenciando para a próxima semana, falando assim, olha, vamos agilizar, precisamos vacinar as nossas crianças rápido. E aí, para tentar esclarecer e ajudar os senhores, nós convidamos a Carla Domingues, infectologista, ela que é ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações. Carla, muito boa tarde, seja bem-vinda ao Top of the Hour, eu sou o William Travassos. A partir do momento que eu tenho essa recomendação da Anvisa, eu posso realmente vacinar essas crianças de 5 a 11 anos? Por que essa demora do Ministério da Saúde em adotar esta conduta? Nós estamos falando de uma decisão política e não técnica? Boa tarde, William. Boa tarde, Mariana. Um prazer estar falando com vocês. Só uma pequena correção, eu sou epidemiologista, não sou infectologista. Me perdoe. Mas tenho o maior prazer de estar conversando com vocês. Eu acho que a tua pergunta, ela termina com a resposta, né? Nós estamos diante de um fato político, né? Não há nenhuma justificativa para que o Ministério da Saúde postergue essa decisão da Anvisa. Quando a Anvisa toma a decisão, ela não só olha os dados que o laboratório apresenta, mas ela conversa também com os especialistas, ela chama as sociedades afins, né, a de infectologia, a de imunização, a de pediatria, então para discutir o tema, né, ouvindo também os especialistas. Então o Ministério da Saúde agora falar que vai escutar os especialistas, parece que não tem o menor sentido, porque isso já foi feito anteriormente. Doutora, e além do Ministério ter dito que vai ouvir novos especialistas, né, de forma que assim, a gente fica até sem entender, afinal a Anvisa é um órgão consultivo do governo, então em tese os especialistas que deveriam ser ouvidos são os próprios especialistas ligados à Anvisa. Mas de qualquer forma, o Ministério da Saúde ainda diz que pretende abrir essa discussão para ouvir a opinião da população. E aí, doutora, a população, na verdade, ela aguarda, né, ainda mais em momentos como esse de pandemia, e do momento de saída aí dessa pandemia, ela aguarda que o governo dê as diretrizes e não que o governo leve uma dúvida para eles. Exatamente, Mariana. Parece que o governo ainda não entendeu que a população brasileira acredita em vacina, que a população brasileira quer ser vacinada e que, neste momento, a maioria dos pais querem sim vacinar os seus filhos. Nós estamos falando, né, de garantir a segurança individual, a proteção da saúde dessas crianças, mas nós também estamos falando de evitar que as crianças levem surtos para as escolas, que nós tenhamos que fechar novamente as escolas. Nós estamos falando de segurança alimentar, porque quando a criança está na escola, ela está devidamente alimentada. Nós estamos falando de segurança da saúde mental, né? Nós precisamos fazer com que as nossas crianças convivam com seus pares, que ela conviva com as suas famílias. Então não há sentido que nesse momento nós tenhamos uma ferramenta que podemos proteger essas crianças. O governo ainda está hesitante, achando que nós vamos trazer um mal para a saúde ao invés de um bem. Então, doutora, e foi bom a senhora falar sobre isso, sobre esse processo da Anvisa e da Pfizer, porque a Pfizer faz o pedido no dia 12/11 para justamente incluir esta faixa etária de 5 a 11 anos. No dia 23, Anvisa envia exigências técnicas ao laboratório, que foi o que a senhora falou, pediu explicações. No dia 3/12, a Anvisa reúne os especialistas para tratar da vacina para crianças. Aí, no dia 6/12, Pfizer responde às exigências técnicas. No dia 10/12, Anvisa realiza uma reunião com representantes das sociedades médicas e da Pfizer. No dia 16, vem o anúncio da Pfizer com a liberação para a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Então, assim, não resta dúvida nenhuma a respeito disso. Nós temos que buscar mais alguma coisa, então eu tendo a entender que, na verdade, é uma força política em cima disso. E quem perde? Eu pergunto, a senhora tem filhos? Ou nessa idade, ou nessa faixa etária, a senhora está segura em vacinar uma criança de 5 a 11 anos? William, eu não tenho filhos e infelizmente ainda não tenho netos, né? Mas se eu tivesse, eu os levariam para ser vacinados, porque eu acredito nas vacinas. Todos os meus amigos que tenham filhos nessa idade, ou que os meus amigos que já têm netos, eu estou recomendando que assim que a vacina for liberada, eles devam proteger os seus filhos. Não há nenhum sentido essa relutância do governo em querer vacinar as nossas crianças. Os Estados Unidos já vacinaram mais de 7 milhões de crianças
crianças, sendo que em torno de 1 milhão já recebeu a segunda dose. A União Europeia já liberou a vacina, nós temos mais de 10 países que já começaram a vacinação e até final de janeiro serão mais de 30 utilizando a vacina da Pfizer. Então, nós já temos hoje, além dos estudos clínicos que liberaram a vacina, o que nós chamamos de evidência no mundo real, né, que demonstra que as vacinas são seguras, né, porque já foram aplicadas em milhões de crianças. Então, qual é o motivo do governo brasileiro ainda estar hesitante em de levar a vacina a nossas crianças? O Programa Nacional de Imunizações sempre foi precursor nas decisões de vacinação no nosso país. Nós sempre saímos na frente dos países da nossa região. Nós estamos ficando sempre para trás, porque o governo, ao invés de ser o estimulador, o que mostra que a vacina é segura, é justamente o governo que está colocando em dúvida a segurança e eficácia das vacinas. Então, nós temos que, sim, neste momento, fazer uma pressão social e científica de que o governo volte atrás e garanta a compra imediata das vacinas para as nossas crianças. Bom, doutora, antes de passar aqui, abrir para discussão também para os nossos comentaristas, Felipe Bueno e Bruna Torlai, nós acabamos de receber uma nota da Anvisa com relação às declarações que o presidente fez durante a live dita ontem. E eu vou citar aqui apenas um trecho porque é uma nota um pouco extensa, mas um dos finais diz que a Anvisa está sempre pronta a atender demandas por informações, mas repudia e repele com veemência qualquer ameaça explícita ou velada que venha constranger, intimidar ou comprometer o livre exercício das atividades regulatórias e o sustento das nossas vidas e de nossas famílias. Nosso trabalho é proteger a saúde do cidadão. Acredito também que essa nota foi como consequência ao pedido do próprio presidente Jair Bolsonaro de ontem, solicitando o nome das pessoas, dos técnicos que tinham avalizado essa nota emitida aí pela Anvisa, então, que tinham permitido, né, que essa vacina fosse apta para essas crianças, inclusive colocando em questão alguns possíveis efeitos da vacinação que são listadas nessa nota, como o vermelhidão ou como febre. E aí eu gostaria que a senhora falasse se isso não são também efeitos comuns a outras vacinações, por exemplo, e não explicitamente apenas decorrentes da vacinação contra a Covid-19. Mariana, acho que esse é um ponto fundamental, né? Nós que já vacinamos os nossos filhos, nossos netos, que nos vacinamos, quase todas as vacinas têm essas reações locais, vermelhidão, dor local, febre, mal-estar, mas são sintomas que nós chamamos de leve, que passam em torno de 24 a 48 horas. É a forma como o organismo tem de demonstrar que ao receber o imunizante, que ele está criando proteção, criando os anticorpos. Então, nós não temos que estar preocupados com esses sintomas leves, porque é uma forma de realmente identificarmos que nós estamos ficando protegidos. Muitas pessoas não têm esse sintoma, também estarão protegidos, mas a maioria são leves, como qualquer vacina que é aplicado há mais de 50 anos na história do nosso programa. Então, por que neste momento de uma pandemia, que a gente precisa de uma vacina para proteger a população, nós vamos estar preocupados com esses eventos adversos leves que são tão comuns em todas as vacinas? Então, doutora, e a que ponto que nós chegamos? Eu vou passar a palavra para os nossos comentaristas e vou trazer um detalhe a respeito dessa nota que a Mariana falou, que é o seguinte: segundo a Anvisa, em outubro, após sofrer ameaças de morte de toda a sorte de atos criminosos por parte de agentes anti-vacina no escopo da vacinação para crianças, esta agência nacional se encontra no foco e no alvo do ativismo político violento. Bruna Torlai. Eu gostaria de perguntar para a senhora o seguinte: eu ouvi a senhora falando de política de vacinação, né? O Estado, a gente sabe que política de vacinação no Brasil, quem tem filho, eu tenho 2, tá? Então eu conheço bem porque eu uso justamente o calendário do SUS, tá? Para ambos. E a gente sabe que é uma política, enquanto política pública de saúde é melhor porque ela é preventiva, né? Então, e o Brasil realmente ela tá bem avançada. Mas eu vejo essa discussão muito estranha. Por quê? Porque eu acho natural que os governos, eu acho até bom que seja descentralizado, o governo decida quando começar, não precisa vir tudo ali do Ministério da Saúde, né? Se a Anvisa tem cada governador que vai implementando conforme a agenda do seu estado, né? Mesmo porque são populações diferentes, etc. Mas não é um pouco estranho as pessoas acharem que essa discussão sobre vacinar ou não caiba ao governo, uma vez que ao governo cabe, o governo tem o dever de oferecer as vacinas, e aí no caso de crianças, cabe aos pais decidirem como, quando e se
vão fazer? Tá? Eu estou falando isso porque recentemente, muitas vezes quando a gente vai fazer uma vacina específica, os próprios enfermeiros avisam, olha, ela tem um componente X, seu filho é alérgico. Então isso é uma questão, é uma coisa comum em rotina, né? A gente tem sim algumas crianças que têm algumas resistências a vacinas específicas. Então sempre foi muito natural que o governo tivesse a obrigação de oferecer e coubesse aos pais a decisão de vacinar quando, como e se. Então, a senhora não acha que é um pouco estranho a gente colocar a discussão nos termos de governo federal, governo estadual, quando na verdade ao Estado só cabe oferecer e aos pais, sim, resolver como fazer isso? Eu vou discordar de você. Eu acho que não é uma decisão única dos pais. Vacinação, ela é uma ação... Que bom que a senhora não tem filhos. Que bom. Eu tenho filhos, a senhora não. Eu acho que é uma decisão minha. Eu não quero que a senhora decida se os meus filhos vão se vacinar. Eu quero eu decidir. Né? Entendeu? Assim, de novo, eu não tenho filhos pequenos, mas minhas filhas têm 30 anos e elas têm todas as vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde. A minha filha é farmacêutica e ela trabalha na área de Covid, ela foi uma das primeiras a serem vacinadas na cidade que nós moramos, porque eu entendia que era fundamental ela ser vacinada naquele momento. Então, todas as vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde sempre foram tidas como importantes, não só para a minha vida, mas para a vida dos meus filhos e de todas as pessoas que nós estamos convivendo. A vacinação, ela é uma ação coletiva, né? Ela é uma forma de nos proteger individualmente, mas quando nós nos vacinamos, nós criamos uma imunidade coletiva que protegemos aquelas pessoas que exatamente não podem ser vacinadas. Como você mesmo colocou, pessoas que vão ao posto de saúde, têm algum evento adverso, têm alguma contraindicação e não podem tomar aquela vacina. Então, quando eu vacino todas as pessoas que estão em volta, eu protejo aquelas pessoas que não podem receber a vacina. Então, nós temos que, sim, convencer pais que essa é uma ação que não cabe a ele tomar essa decisão individualmente. Ele tem que pensar no coletivo, porque quando ele não vacina seu filho fica doente e vai para a escola, ele vai contaminar os outros filhos de outros pais e vai fazer um surto naquela escola, vai fazer um surto no ambiente familiar. Oi? Os que estão vacinados também... Porque, veja, quanto maior, o brasileiro ele é muito bom, ele é aceita muito bem a vacinação. A gente tem 90% das pessoas vacinadas. Digamos que tem alguns pais, 1% de pais, que por alguma razão não queiram vacinar seus filhos pequenos. Aqueles que realmente têm dúvidas quanto ao fato de que as vacinas já são seguras. Os seres humanos têm uma racionalidade, têm o direito à dúvida, tá? A gente está falando de 1%. Se esse 99% estiver vacinada, eu tenho dificuldade de entender qual é o risco que 1% de não vacinados coloca os 99%. A senhora me ajuda a entender essa dúvida? A questão não é 1%, a questão é se nós começarmos a esse 1% se tornar 5%, se tornar 10%, se tornar 30%, entendeu? Então, essa que é a questão. Quando eu entro no nível individual, a gente perde o controle dessa vacinação coletiva. Então, eu acho que a gente não tem que estimular essa decisão egoísta de falar assim, não, eu só estou pensando em mim e não estou pensando no coletivo. Felipe Bueno. Certo, entendi. Bom, doutora Carla, prazer falar com a senhora. A minha pergunta é uma projeção, uma pergunta mais prática. Vamos imaginar, né, com bastante felicidade, que o executivo vai acordar na segunda-feira menos histérico, menos com mania de perseguição, menos egoísta, menos com essa falsa discussão do paradoxo da liberdade, e vai acatar as informações trazidas pela Anvisa. Desse ponto em diante, a gente até colocou isso aqui ontem, existem alguns procedimentos que devem ser feitos pelas especificidades das vacinas para essa faixa etária de 5 a 11 anos. Então, as equipes têm que ser treinadas, o invase é distinto, as doses são distintas. Para um país desse tamanho, a senhora consegue imaginar, projetar em quanto tempo essa faixa etária será vacinada numa proporção satisfatória? É difícil, William, a gente fazer essa previsão, porque nós não sabemos quando a vacina vai estar no nosso país.
O que eu posso te dizer é que o Programa Nacional de Imunizações, ele tem uma capacidade, uma capilaridade muito grande de colocar a vacina rapidamente nas unidades de saúde, né? Nós temos 38 mil salas de vacina, nós temos uma logística de distribuição muito rápida, que garante que em torno de 15 dias essas vacinas podem chegar, né? Uma vez chegando ao nosso país, em torno de 15 dias elas estarão em todos os postos de saúde. Nós também temos a capacidade de fazer uma grande mobilização nacional, né? De chamar essas crianças e rapidamente, em 15 a 30 dias, temos todo esse grupo vacinado. Mas para isso, a gente precisa que a vacina esteja no nosso país, né? Eu acho que esse é o grande deadline de dizer quando é que a gente vai ter a nossa criança vacinada, né? Quando o Ministério da Saúde efetivamente comprar a vacina, né? A vacina ser entregue pela Pfizer e a gente começar a fazer a distribuição. Doutora, eu queria, em função da preocupação dos pais, que a senhora trouxe um dado a respeito dos Estados Unidos de 7 milhões de crianças que contraíram o Covid. Eu queria saber, porque quando surgiu a Covid, falaram, não, a criança não pega, ela é imune, ou os efeitos são leves. Então, assim, o que acontece com a criança? O que está acontecendo? O que a ciência traz de informação em relação ao contágio da doença nessa faixa etária de 5 a 11 anos e quais são os efeitos colaterais? A gente já tem estudos que mostram que isso está evoluindo. O que a senhora pode trazer de informação para esse pai que justifica ele vacinar o seu filho? Olha, como eu disse, não foi 7 milhões de pessoas que tiveram Covid, crianças, e sim 7 milhões de crianças vacinadas, né? Perdão. Tanto com a dose 1 quanto a dose 2. Então, eu vou te dar um exemplo do nosso país. O país não precisa ir para os Estados Unidos, não. Nós tivemos 2.500 mortes por Covid no nosso país, né? Em crianças e adolescentes abaixo de 18 anos. Se você pegar todas as doenças que são evitáveis por vacinação, que tem vacinas disponíveis no nosso calendário de vacinação, somando todas, nós tivemos em torno de 1.500 óbitos. Então, você veja a magnitude da importância dessa doença no nosso país. Nós estamos falando de proteger 2.500 crianças se a gente tivesse tido a oportunidade de vaciná-las, né? Nós não temos dúvida da importância de vacinar de sarampo, de vacinar pólio. Tem mais de 30 anos que nós não temos casos de pólio. E nenhum pai tem dúvida da importância de vacinar para pólio. Por quê? Porque ela ainda acontece em outros países, né? E a gente pode voltar a ter essa doença acontecendo aqui no nosso país, se a gente deixar de vacinar nossas crianças. O exemplo concreto do sarampo, 2 anos sem vacinações adequadas, com baixas coberturas vacinais, o Brasil teve um surto importante, perdeu a certificação da eliminação do sarampo do nosso país, nós tivemos mais de 20 mil casos, mais de 8 óbitos que poderiam ser evitados. Então, eu acho que esse é o ponto da conversa que a gente estava tendo agora. Quando os pais começam a ficar hesitantes e começam a achar que o seu direito individual de escolher se deve ou não vacinar, isso começa a tomar uma magnitude grande, se diminui as coberturas vacinais e as doenças voltam a recrudescer. Por isso que eu insisto, a vacinação é uma ação coletiva e a gente precisa ter elevadas coberturas vacinais. Então, precisamos entender que as vacinas da Covid, que agora nesse momento nós temos a vacina da Pfizer que está já com autorização, são vacinas seguras, com a eficácia acima de 90%, né, com efeitos adversos muito leves, como dor local, vermelhidão, um pouco de febre, e que a gente garante, né, que nós teremos as nossas crianças protegidas. Há possibilidade de ter efeitos graves, como miocardite, sim, mas isso são eventos raríssimos e que, quando a gente compara a miocardite relacionada à doença Covid e a miocardite relacionada à vacina, são fenômenos completamente diferentes e que um evolui para óbito e o outro evolui de forma saudável. Então, a gente tem condição, sim, de hoje, de dar segurança que as vacinas vão proteger as nossas crianças. Nós conversamos com a epidemiologista e ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, o PNI, doutora Carla Domingues. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço e torcendo para que a vacina esteja disponível o mais rápido possível, porque é dessa forma que nós teremos as nossas crianças seguras. Obrigada.